Vale a pena o Ryzen 5 3400G? Nesse vídeo eu vou responder três perguntas para vocês. Vale a pena ainda esse processador em 2026? Quais jogos o Ryzen 5 3400G roda? E se tem processadores melhores na mesma faixa de preço que ele? É isso que eu vou mostrar nesse vídeo para vocês. Olá, o meu nome é Luiz e para começar eu vou mostrar as especificações desse processador. Ele foi um processador que foi lançado em 2019, então ele já está um pouquinho antigo. Ele vai ter um TDP de 65 watts, então ele vai ser um processador que não vai consumir tanta energia, então ele não vai esquentar tanto. E o ponto fraco dele hoje em dia é que a frequência de memória que ele aceita é de 2.933 MHz. E isso é um problema hoje em dia porque a maioria das memórias RAMs DDR4, elas são 3.200 MHz. Então, dependendo da placa-mãe que você colocar ele e você ativar o XMP da memória, às vezes ele não vai aceitar, ele não vai conseguir suportar a frequência e daí ele pode acabar ou não dando imagem ou voltando à configuração antiga, que é o padrão 2.400 MHz. Ele vai ter um clock ali bem legal, de 3.700 de base e um máximo até de 4.200 MHz. E ele vai ter 4 núcleos e 8 threads, que hoje em dia tá ficando um pouco já ultrapassado, porque a maioria dos jogos, eles pedem mais que isso, eles pedem 6 e 12 threads. Então, ele é um processador que já tá ficando um pouquinho mais defasado. Eu tenho esse processador no meu computador, eu uso ele praticamente acho que mais ou menos um ano. Ele dá conta de fazer o que eu preciso e ele também roda alguns jogos que eu já vou mostrar para vocês. Mas assim, para trabalho um pouco mais simples, tipo edição de vídeo um pouco mais simples, navegação na internet, ele funciona super bem. Agora vamos na parte dos jogos. O desempenho em jogos. Esses aqui são os 4 jogos que eu testei nele, que eu jogo de vez em quando. No CS2, ele roda a mais de 60 FPS, só que claro, com os gráficos no baixo, em Full HD ele roda ali um pouquinho acima dos 60 FPS. Às vezes cai. Eu recomendo jogar ele com gráfico mais baixo, botar uns 720p ali, que daí melhora um pouco. No Fortnite, ele também roda legal, ele roda acima dos 60 FPS, ele roda um pouquinho melhor do que no CS. O CS é mais pesado, né? E também no Rainbow Six, que eu também já testei. Só que também é tudo os gráficos no baixo e às vezes tem que botar em 720p. No jogo que eu mais jogo, que é o ZZZ, ele roda a menos de 60 FPS. Às vezes ele chega, porque o ZZZ ele é um jogo que precisa de uma placa de vídeo um pouco melhor. E esse Ryzen, ele tem um vídeo integrado, só que ele não se compara a uma placa de vídeo de hoje em dia, né? Então, o desempenho vai ser mais baixo, mas dá para rodar alguns jogos. Eu vou mostrar para vocês o vídeo do pessoal testando esse processador em outros jogos usando o vídeo integrado dele. Aqui vocês estão vendo o processador rodando com o gráfico integrado dele, rodando o CS2. Ele está rodando abaixo do Full HD na resolução e está rodando até que legal, está rodando um pouquinho ali acima dos 60 FPS, às vezes batendo 70, às vezes batendo 80 FPS. Então dá para jogar um pouquinho, não é a melhor coisa do mundo, mas dá para jogar. Vou mostrar aqui outro jogo para vocês, vamos ver. Aqui um jogo bem pesado, o Cyberpunk. Aqui ó, no Cyberpunk ele tá rodando com os gráficos tudo no baixo, tá rodando hã, em 720p e tá rodando bem mais ou menos, né, tá rodando ali nos 30, às vezes cai dos 30 indo pra 28. Então, o gráfico integrado, ele roda algumas coisas, mas ele não consegue fazer milagre. Então, alguns jogos você vai conseguir rodar, outros não. Vamos ver aqui outro jogo. Aqui, vamos ver o Forza Horizon. Aqui ele já tá rodando em Full HD, provavelmente com os gráficos tudo no baixo,
e aqui já tá rodando um pouquinho melhor, tá rodando uns 41, 43 FPS, mas rodando de forma um pouco mais estável. Então, dependendo do jogo, dá para rodar sim com esse processador sem placa de vídeo. Conclusão, hoje em dia eu acredito que não vale mais a pena, ter esse processador em 2026, porque ele tem poucos threads, tem poucos núcleos e o gráfico integrado dele não é muito potente. Para trabalho mais simples assim, hã, navegar na internet, editar um vídeo, de forma mais simples, ele dá conta, ele consegue. Agora para jogar, ele já começa a dar um pouco de gargalo. Principalmente se você for colocar uma placa de vídeo mais potente, por ele ser um processador um pouquinho mais fraco, ele pode acabar dando gargalo com algumas placas de vídeo. Então, eu acredito que hoje em dia não vale mais a pena esse processador, mas eu vou mostrar para vocês outras opções de processadores que estão numa faixa de preço parecido dele. E quais são? O Ryzen 5 5500, que está mais ou menos ali na média dos R$ 500, que eu acho que é o preço que o Ryzen 5 3400G também tá. E caso você precise de um processador com vídeo integrado, tem o Ryzen 5 5600 GT, que ele é bem parecido com o 5500, só que a diferença é que ele tem o gráfico integrado, então você vai conseguir rodar alguns jogos sem precisar de placa de vídeo. O gráfico integrado dele é um pouquinho melhor do que o 3400G, só que a diferença é que ele vai ser um processador mais potente. Então ele vai ter 6 núcleos e 12 threads, se eu não me engano. E ele também vai ter um cache L3 maior, o que ajuda nos jogos. Então você vai conseguir colocar uma placa de vídeo mais potente, sem que o processador fique dando gargalo ou segurando o desempenho da placa de vídeo. Hoje em dia, em 2026, eu acredito que esses dois processadores são as melhores opções custo-benefício que tem. Caso você queira comprar um desses processadores, eu vou deixar link na descrição, caso você queira comprar. Bem, é isso. Eu espero que o meu vídeo tenha ajudado. Deixe nos comentários qual o processador você gostaria de pegar. Já se inscreva no canal e, por favor, deixe seu like. E é isso. Muito obrigado e tchau.